O tema da minha mensagem nessa noite é programados. 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 E aí, no universo da tecnologia e informação, a programação, de uma maneira bem sucinta, bem superficial, algo bem geral, é um sistema simples ou complexo, feito para se atingir um objetivo. Olibário? Mais ou menos. Tá. O Google me disse que era isso. Por que eu escrevi isso? Por que eu pesquisei isso e quis trazer isso para vocês? Porque numa programação, uma pessoa que não entende, eu não sou da área, então vou falar com as minhas palavras. A intenção é, quando eu apertar um botão, seja no meu celular, seja no meu computador, esse botão vai me levar para algum lugar, ele vai realizar alguma ação, que eu espero e quero que aquela ação seja desejada. E aí, quando nós trabalhamos isso na área da computação, a nossa mente, dadas as devidas proporções, ela funciona quase mais ou menos da mesma maneira. Existem códigos aqui na minha mente, que quando acionados, geram determinadas ações. Não é um programa, porque nós seres humanos somos infinitamente melhores do que um programa de computador. Como Deus nos fez, é algo tão perfeito, tão sublime, que não há como um computador chegar ou ultrapassar aquilo que Deus fez em nós. Mas, dadas as devidas proporções, a nossa mente, ela também funciona como um programa de computador. Quando algum código aqui é acionado, ou quando eu penso algo, eu realizo. E aí, a afirmação que eu vou falar aqui agora, só vai fazer sentido para quem acredita na Bíblia. Para quem não crê na palavra de Deus, como texto sagrado, divino, e que guia as nossas vidas, vai ficar como um título de informação. Então, se você não vê a Bíblia como nós vemos, você vai apenas ter uma informação. Mas para quem crê na palavra de Deus, está aqui hoje, eu vou dizer aqui uma afirmação, e que para nós cristãos é uma cláusula pétrea, uma regra que não pode ser alterada, é algo dado e não muda, um princípio. E o princípio é Romanos 3, 23. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Princípio. Conceito que não muda, é algo pétreo. E aí havia um filósofo na época do iluminismo chamado Jean-Jacques Rousseau. Não sei se você estudou esse cara aí. E ele vai trabalhar um conceito que hoje, na sociedade de hoje, é muito pensado e é um perigo. Porque nós, com base nesse verso, não cremos nisso. Qual é o conceito, pastor, que ele trabalha? Ele vai trabalhar que o homem nasce bom. É a sociedade que o corrompe. Conceito muito trabalhado até hoje, muita gente crê nisso, que a sociedade com os seus meios, com a sua forma de dinamismo de vida, corrompe o homem, porque todo homem nasce bom, mas pela palavra de Deus, por causa de Romanos 3, 23, nós cristãos cremos em algo totalmente diferente. Nós cremos que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, não tem saída para ninguém, ninguém é santo, é tão santo ao ponto de não ter nascido em pecado, mas todos pecaram. E para nós cristãos, a partir desse entendimento, então o pecado, em termos tecnológicos, hoje eu quero usar muito dessa linguagem de programação, de computação. Em termos tecnológicos, o pecado é o vírus que um dia entrou na minha vida e que um dia entrou na sua vida e que nos desprogramou de maneira completa. Completa. Pastor, quais são as implicações desse vírus chamado então pecado na nossa vida? Vou explicar a vocês. Primeiro, o mal e tudo que vem no pacote é fruto do pecado. Efésios 2, de 2 a 3. Coloque para nós, por favor, Gabriel. Efésios 2, do verso 2 ao 3.
Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. E o verso 3, de fato, todos nós, não está escrito aqui, de fato, uma parte da população, não, está escrito todos nós. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Esses dois versos respondem para nós a pergunta que todo mundo me faz: pastor, se Deus existe, por que o mal existe? Por que existe fome no mundo? Por que tem miséria no mundo? Por que tem gente que estupra criança? Por que tem assassinato? E a resposta é simples: não é porque Deus é mau, não é porque Deus é maldoso e Ele deixa as coisas acontecer, Ele está nem aí para a humanidade, mas é porque o pecado entrou no mundo, e por conta desse vírus chamado pecado, há uma natureza humana que coloca em nós um desejo de sempre fazer o que é mal. Então, quando alguém te perguntar, se Deus existe, por que existe o mal no mundo? Você fala, porque o pecado entrou no mundo. Gravou isso? Meu Deus. Segunda questão, qual a implicação do vírus chamado pecado na nossa vida? O nosso coração se torna B.O. Jeremias, capítulo 17, 9 e 10. Coloque para nós, por favor, Gabriel. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Teologicamente, existe uma polêmica muito grande, e eu como pastor já falei isso, e seria legal para a gente um dia estudar. Eu já disse assim certa vez, que quando você sente paz no seu coração, você então tem um direcionamento de Deus para tomar uma decisão. Isso não é tão simples assim de entender. Isso vai muito além. Isso é legal para a gente um dia, quem sabe um dia trazer um estudo sobre isso, a gente discutir sobre isso. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem pode entender o coração do homem? É por isso que Deus sonda os nossos corações, os nossos pensamentos e examina tudo. Então, por causa desse vírus chamado pecado, nós já temos dois problemas: o mal, e tudo que vem no pacote do mal vem por causa do pecado. Tudo que você vê de ruim, Bruno, na televisão, nos noticiários e no mundo, tem uma causa: pecado. Segunda implicação, o nosso coração não dá mais para confiar, é B.O. Terceira implicação, esse para mim é o mais pesado, tanto que na hora que eu fui escrever, eu repensei e falei, eu vou escrever isso mesmo, mas depois eu pensei, bom, eu vou escrever isso mesmo. Esse vírus, chamado pecado, nunca vai nos deixar. Romanos capítulo 7, do 19 ao 20, vamos ler lá? Romanos 7, do 19 ao 20. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer, é o que eu faço. 20. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim, é que faz. Outro texto, para a gente entender melhor isso, Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque o que a nossa natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer, é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Sabe para quem Paulo está escrevendo isso? Para o povo de Deus. Não está escrevendo para quem não é crente, ele está escrevendo para uma igreja. Isso nos leva a entender que esse texto e essa realidade de luta não é para quem é do mundo, para quem não teve o encontro com Jesus, é justamente para mim e para você que teve o encontro com Jesus, e até o último dia das nossas vidas nós vamos enfrentar essa luta. Carne, espírito, pecado
e a vontade de Deus. Eu ouço quem, faço o que, para onde eu vou. Essa luta você vai enfrentar até o último dia da sua vida. Mas, amados, um dia, por causa do infinito amor e misericórdia e graça de Jesus, foi nos mandado um antivírus potente, abençoado. E esse antivírus nos possibilita voltar a sermos restaurados para os padrões de fábrica. Esse antivírus se chama Jesus Cristo. Ele nos deu a chance que nós não merecíamos e nunca teríamos. E esse antivírus nos dá a possibilidade de voltarmos a ser o que em Jesus nós fomos criados para ser. Tem uma canção linda que diz assim, agora esqueci, é que eu esqueci a palavra ao certo, mas eu vou cantar e vai sair. Se sair errado, vocês corrijam na mente de vocês. Quem me liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou, escolhido, me ajudem, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Amados, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele nos possibilitou a voltarmos, a sermos restaurados, para sermos de fato quem Jesus nos chamou para ser. Amém? Você é filho e você é filha de Deus. Você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é, mas você é o que Jesus Cristo, quando te fez, quando planejou você, Ele já colocou a sua característica e personalidade de acordo com aquilo que Ele tinha para a tua vida, e você é aquilo que a Bíblia, aquilo que Ele diz que você é. Isso não vai mudar, mas por causa desse vírus chamado pecado, a gente foi reprogramado. Mas Jesus um dia veio, nos trouxe o antivírus. A gente agora pode voltar para os padrões de fábrica. E o manual de fábrica é um tablet, mas imagina uma Bíblia. Está aqui na palavra de Deus. Deu para imaginar? Não sei. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E você e eu fomos programados para sermos filhos de Deus. Repita comigo, nunca fiz isso, pela primeira vez, vamos lá. Eu sou programado para ser filho de Deus. Aleluia. Não esqueça disso. Só que lembra das implicações que eu disse do vírus? Lembra que eu disse que o vírus do pecado trouxe para nós algumas implicações? Existe uma delas que mesmo com esse antivírus, mesmo com Jesus vindo e morrendo por nós, nos dando a possibilidade de voltarmos a sermos restaurados para os padrões de fábrica, existe uma implicação que infelizmente não vai mudar. E a implicação é, esse vírus nunca vai nos deixar. A partir de agora você vai viver uma luta constante. E aí agora eu quero que você preste muita atenção. Eu não sei, talvez você pensou em muitas coisas durante a mensagem, olhou várias coisas, mas tenta agora concentrar em mim, porque esse para mim é o centro dessa mensagem. Eu gostaria muito que através dessas palavras o Espírito Santo de Deus tocasse no seu coração. Esse vírus, ele é o responsável de gerar em você o desejo de consumir pornografia. Quando você tem vontade de ver o que não deve, isso é resultado de um vírus chamado pecado que habita em você. Quando você pensa em desistir do seu casamento porque a sua esposa não é a mesma da qual você namorou, quando você acha que não gosta mais da sua esposa, né? Então eu vou me divorciar. O que gera isso em você é um vírus chamado pecado. Eu estava ontem no PGM do Tiaguinho e foi uma bênção, e o Tiaguinho trabalhou sobre o novo normal. E nós sabemos, vocês estão aí no mundo afora, muitas ideologias estão nascendo, muitas. E aí o Tiaguinho fez uma pergunta sensacional, ele falou assim: como a gente pode, em um tempo onde existem tantas ideologias contra a palavra de Deus, como nós podemos então nos posicionar? E eu lembro que eu respondi a seguinte resposta: Tiaguinho, um casal
que permanece casado por 10, 20 anos, já está pregando muito nos dias de hoje. Um homem que decide amar a sua esposa, um homem que decide agir como um homem dentro do casamento, já está pregando muito hoje. Uma mulher que mesmo com a sua faculdade, mesmo com o seu trabalho, quer casar e ter filhos, meu Deus do céu, então prega mais do que tudo, porque hoje é vergonhoso. Casar, nossa, que coisa totalmente do passado. Você é mulher, você não precisa disso. Ter filhos, e a Bíblia dá um direcionamento para isso, mas a gente sabe que dentro da igreja essa ideologia vem crescendo. Então, amados, hoje você querer ter família, casar, você querer ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu esposo, respeitar seu pai, honrar pai e mãe, independente da idade. Você pode ter 40 anos, senhor, senhora, pai, e aí, mãe, não importa, isso já é pregar muito. E toda vez que há no seu coração, para quem é casado aqui hoje, um desejo de se divorciar, de abandonar sua família, isso vem por causa de um vírus chamado pecado. Toda vez que você quer poder, e aqui é o lugar para ter esse sentimento, hein? Rapaz, o meu pai me diz uma frase, e ele diz essa frase para me colocar no lugar. Ele fala assim: filho, você quer conhecer alguém? Dá poder a ela. Agora você quer conhecer um pouco mais? Tira o poder dessa pessoa. Sabe aquele sentimento que você tem de falar assim: eu queria estar no lugar desse pastor, era para eu ser o líder disso aí. Não vejo a hora desse cara cair, essa máscara dele aí que ele tem. Sabe quando você começa a torcer para o seu irmão se dar mal, cair, e você assumir o lugar? Esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, é porque tem um vírus chamado pecado gerando isso em você. Você quer sondar o seu coração? Olha a foto de alguém aqui da igreja, escolha alguém aqui da igreja, olha a foto. Abra lá o Facebook, Instagram. E se você olhar para a foto e sentir alegria pelo seu irmão, o vírus pecado está bloqueado pelo antivírus. Agora, se você começa a olhar para a foto, e o sentimento que você tenha de que raiva, era para eu estar aí. Por que o fulano foi lá e não foi na minha casa? Tem um vírus pecado gerando isso em você. Se você se sente orgulhoso, se você gosta de aplausos e se encontra numa posição de olhar e dizer: sem mim nada podeis fazer. Tem um vírus chamado pecado habitando em você. Certa vez um jovem chegou para Jesus e falou assim: mestre. Falou: mestre? Bom mestre, melhor dizendo, né? Ele disse: bom, só o Pai é. Gente, nem Jesus. Eu ouvi uma mensagem recentemente de um texto muito conhecido. Quantos aqui já leram a história de Jesus lavando os pés dos discípulos? Quantos aqui já leram? Muita gente. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Que Jesus chega e pergunta para eles assim: quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem: tu é mestre, tu és Senhor. Aí Brunão, sabe o que Jesus responde para eles? Se vocês que me chamam de mestre e Senhor me viram fazendo o que eu fiz aqui agora, o que vocês então devem fazer? Cara, Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus aqui na terra, e Ele serviu. Ele perguntou aos discípulos: vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam?
E se vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu fiz isso, vocês precisam também servir. Porque a Bíblia vai dizer em vários momentos que o primeiro no reino de Deus é o que serve. E se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último e se considerar menor que os seus irmãos. O apóstolo Paulo diz isso: se possível, mantenha a paz com todos e olhe para o teu irmão e considera ele melhor que você. Sabe, às vezes você tem que dizer isso, você tem que falar, cara, você é melhor do que eu. Não, mas é para pegar o teu coração cheio de ego e orgulho e falar, morre Satanás, cai. Porque se você não fizer isso, esse vírus chamado pecado vai começar a dominar o teu corpo, cara. E quando você vê, você está sendo destruído, sendo levado para o buraco, e não está vendo, e o diabo cantando de alegria, e Jesus, meu Deus, volta meu filho, onde você está? Volta. Eu tinha esse vírus aqui, meu pai é pastor, rapaz do céu, eu dei tanto trabalho para meu pai, meu Deus do céu. Porque no fundo do meu coração, eu achava que eu sabia mais do que ele. E esse tipo de sentimento dominou tanto o meu coração, que o vírus, pecado, me cegou. E eu desonrei meu pai, eu desobedeci ao meu pai, eu pequei contra Deus. Quando você pensa e tem um desejo de mentir, é o vírus pecado causando problema no teu sistema. Quando você se entrega aos desejos imorais, imundos e perversos. Eu assisti um documentário na HBO chamado Caso Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, diretora da Globo. E aquele rapaz, o Guilherme de Pádua, matou. Gente, o cara e a esposa malucos, psicopatas. E Brunão, no final, o centro da morte, de todo assassinato, foi porque o rapaz ficou 2 episódios sem aparecer na novela. Ele achou que ele tinha que estar em tudo. E por causa de 2 episódios, ele matou uma menina, uma jovem, de maneira brutal. Às vezes a gente olha o Datena, ou aqueles programas de jornais bem sensacionalistas, né? É morte em casamento, é umas mortes que você nem imagina. Você fala, meu Deus, como alguém é capaz de fazer isso? Te respondo, pecado. Ninguém acorda num belo dia e falou assim, eu vou matar alguém hoje. Dá uma faca aqui. Ninguém faz isso. Sabe como começa? Que ódio desses caras. Nossa, eu queria que esse cara morresse. Aí no outro dia, nossa, eu odeio tanto esse cara. Nossa, cara, que ódio que eu tenho desse cara. Nossa. Aí no terceiro dia, você vê uma faca e fala, puxa vida, hein? Já pensou? Rapidinho. Nossa, queria que esse cara morresse. De repente, meu amigo, você tá com a faca em cima do cara. O vírus pecado é aquilo que te faz não buscar Deus no seu dia a dia. Esse aqui, talvez, é algo geral, né? Quando eu decido Natanael, falar, vou ler a Bíblia e orar, o WhatsApp toca, passa um programa de TV bem legal na hora, é uma preguiça, dá um sono, e o vírus pecado começa. Vai não, deixa para depois, você faz depois, resolve primeiro os seus problemas, vai trabalhar, isso, depois, vai dar tempo, vai. Aí vai passando o dia, quando chega a noite, o Espírito Santo de Deus está lá. Ô meu filho, você esqueceu, fiquei te esperando o dia inteiro, cadê você? Por isso que em Provérbios 4:23 há um direcionamento para nós. Coloque por favor, Gabriel. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você que é salvo em Jesus, isso aqui agora é só para quem é salvo em Jesus. Você precisa renovar o seu antivírus todos os dias.
O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa de uma dose de Jesus todos os dias na sua vida. Porque se você não beber da água da vida, o vírus pecado vai vir, vai fazer igual o Thales Roberto cantava. Mas todo dia o pecado vem e ele vai te chamar. E o pecado vai entrar na tua casa, na casa do teu coração, e vai destruir a tua vida, os teus pensamentos, os teus sonhos, porque é isso que o diabo, olha aqui para mim, não se engane, o diabo quer matar você, e ele não precisa tirar o teu corpo para fazer isso, ele vai matar você por dentro. Essa é a pior morte que existe. Satanás quer destruir a tua vida. Recebi um testemunho há alguns meses atrás de alguém que está lutando contra um pecado. Eu fiquei tão feliz porque a pessoa dizia para mim: pastor, eu estou há 3 meses sem cometer o pecado. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Pastor, eu estou há 3 meses renovando meu antivírus. Eu estou bebendo de Jesus e eu estou provando uma vida que só Jesus pode me dar. Só Jesus, meu amigo, vai te dar alegria, só Jesus vai te dar paz, só Jesus vai te dar o refúgio que você precisa. Você não vai encontrar em outro lugar, mas você precisa renovar, você precisa buscar, você precisa falar: Jesus, eu dependo de Ti, porque se você não fizer isso, o vírus vai te dominar, o pecado vai te cegar, e você vai caminhar por caminhos tortos, e você vai morrer estando vivo. E Satanás não precisa nem te tirar daqui, ele vai te fazer você morrer aqui dentro. Aqui dentro. Eu tenho meu notebook lá, Windows, comprei há 3 ou 4 anos atrás, e todo dia aparece McAfee, renovar antivírus. Tem que pagar. Eu falei: não, estou fora, vamos embora. Não faça isso com Jesus. Tem gente que talvez está aqui na igreja há tantos anos, e Jesus está à porta. Lembra que o pastor Marcos Moraes pregou aqui? Eu já até falei isso também. Aquele texto que diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele. Não é texto para quem não é da igreja. Jesus, aquele texto, aquela carta, era para uma igreja, porque aquela igreja estava com as portas fechadas, e Jesus estava lá fora. Talvez nessa noite, meu amigo, Jesus está fora do teu coração, e você sabe disso e não está fazendo nada a respeito. Ou talvez você não se deu conta ainda, você está igual Sansão, se levantando para ir para a guerra, mas já não sabendo que Deus não era com você. E nessa noite Jesus quer renovar os votos de aliança com você. Ele quer te abraçar e dizer: meu filho, volta para mim. E se você não é salvo em Jesus, hoje você pode ser salvo e ser reprogramado para os padrões de fábrica que Jesus um dia fez você. Sabe qual que é o suprassumo da vida com Deus? É você descobrir em Deus quem você é. Eu estou aqui com um exemplo vivo, está aqui o Brunão. Tem suas falhas, né, Brunão? Tem os pecados, eu também tenho, nós tudo tem. Mas hoje, depois de muitos anos, o Brunão pode dizer que ele sabe quem ele é em Deus. Ele não era aquele menino afastado, ele não era. Demorou, né, Brunão? Mas hoje está aqui, descobriu. Aleluia! Uma salva de palmas a Deus pela vida do Brunão, galera. Glória a Deus. Os testemunhos que eu mais piro são esses. Pastor, eu era um cara agressivo, eu era uma menina nervosa, eu era um menino viciado em várias coisas, eu era uma menina viciada em várias coisas, e hoje eu estou livre em Jesus. Esse para mim é o melhor testemunho. Em outras palavras, um testemunho como esse quer dizer uma coisa só: o pecado me dominava, mas um dia eu encontrei com Jesus, e Ele removeu todo o pecado, e hoje, mesmo lutando contra, mas quem domina sobre mim é o Espírito Santo de Deus.